Pessoal, tudo bem? Vamos fazer uns pequenos vídeos para chamar a atenção de erros muito comuns que são feitos nas operações matemáticas. Tudo bem? Vamos começar falando da soma de frações. Começar com fração, porque normalmente é o que acontecem muitos erros, e quando fala-se em frações, normalmente as pessoas têm muita dúvida e já torce a cara, vamos dizer assim, né? A gente vai tentar mostrar que somar fração é igual somar qualquer outro tipo de número, né? Se a gente quer só fazer uma conta dessa aqui, 2 sobre 5 mais 3 quintos, não vai fugir do processo o mesmo que a gente faz quando soma isso aqui, 2 mais 3. E o mesmo critério que a gente usa para somar 2 mais 3, né, que não tem dúvida que é 5, praticamente todo mundo que a gente pergunta, né, que faz essa pergunta, vai responder 5 sem nenhum problema. Agora, quando a gente faz 2x, faz a mesma pergunta, com 2x mais 3x, vão começar a aparecer algumas dúvidas. A pessoa vai ficar meio assim, né? Mas ainda uma grande maioria responde 5x. Ou se eu tivesse 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7, também iriam, creio que uma maior quantidade de pessoas já ia ficar mais na dúvida, tá? Mas ainda, boa parte acertaria, colocaria 5 raiz de 7. Então essas dúvidas, normalmente elas aparecem porque a gente não entende direito o que está sendo feito, né? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que essa conta, fazer essa conta, é o mesmo que fazer essa. Da mesma forma é o mesmo que fazer essa, da mesma forma é o mesmo que fazer essa. Desde que a gente entenda o que a gente está querendo obter, ou que tipo de objeto que a gente está somando, né? Qual que é o erro mais comum quando acontece, quando a gente vai fazer essa conta aqui? O que é o erro mais comum? O que normalmente se faz errado? Vamos fazer aqui errado. O mais comum, a grande parte faz isso aqui, ó. Soma numerador e soma denominador. Soma 2 com 3 e 5 com 5. Vai lá, faz essa conta, 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Beleza, 5 décimos. 5 sobre 10 ou, né? Meio. Obviamente isso está errado. Isso está errado. A gente não soma numerador com numerador e denominador com denominador. Por que a gente não pode fazer isso? Do mesmo motivo que a gente não fez aqui. Observe essa conta aqui. Se eu quisesse fazer essa conta assim, vamos supor que eu imaginasse que esse processo estava certo. Então essa conta não seria 5. Você iria somar, por exemplo, 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, mais 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Se eu usasse o mesmo critério que eu usei aqui, eu iria fazer 2 mais 3 sobre, os denominadores são 1, 1 mais 1, ou seja, 5 sobre 2. Ou seja, se isso aqui estivesse certo, isso também estaria certo.
E todos nós sabemos que isso também está errado, né? Porque isso aqui está correto. Então, o que é importante quando eu vou somar? Eu tenho que saber identificar duas coisas, né? Quando a gente está somando quantidade de objetos, quantidade de coisas, né? Então, eu tenho que saber identificar bem o que eu estou somando e a quantidade daquilo que eu estou somando. Quando eu falo só 2 mais 3, isso aí é geral, tá vendo? O que eu estou somando? 2 unidades de alguma coisa mais 3 unidades. E então eu vou obter 5 unidades. Quando eu escrevo 2x mais 3x, eu estou falando, ó, eu estou especificando aquilo que eu estou somando. Eu estou somando 2x, imagina, eu tenho aqui 2x, esse x aqui é banana, por exemplo. Tenho 2 bananas, logo aqui também é banana. É o mesmo elemento, é o mesmo objeto que eu estou somando. Ó. Então esse aqui é o objeto, é o que eu estou somando, é a coisa que eu estou somando. Né? E isso aqui, o 2 e o 3, representa a quantidade das coisas. Tá? Então essa conta que é feita aqui, ó, na realidade eu estou fazendo o mesmo que eu fiz aqui. Eu estou somando só o 2 mais 3. Né? O 2 mais 3, de que são as minhas quantidades, de que eu estou somando? De x. Então aqui, 2 mais 3, 5x. É esse resultado que a gente obtém. Da mesma forma aqui. Né? Qual a quantidade e qual que é a coisa que eu estou somando? A minha quantidade, 2 e 3. Está aqui a quantidade das coisas. Essa é a minha quantidade. E qual que é a coisa que a gente está somando aqui? A coisa que a gente está somando é esse. Raiz de 7. Vamos dizer, isso aqui é a coisa que eu estou somando. O que eu estou somando? Raiz de 7. A quantidade daquilo que eu estou somando. 2 e 3. E não tem dúvida, né? Esse 5 aqui é essa soma. 2 mais 3. Certo? Então, eu somo a quantidade das coisas. Tudo bem? Bom, então a gente já viu que isso não pode ser feito assim. E como, então, que a gente soma essa fração? Tá? Aí vem aquela regra lá, ó. Agora o jeito certo, né? O jeito certo. Aquela regrinha que todos aprendem quando está estudando fração lá no primário lá. 2 quintos mais 3 quintos, vem lá. Ó, quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Os numeradores, 2 e 3, né? E o denominador 5. Repete, soma. Então agora você faz a conta 5 sobre 5, que é igual a 1. Né? Então isso aqui está ok, está correto. Corretíssimo. Né? Bom, então por que a gente tem que fazer isso? Né? Por que isso não é? A gente já viu. Né? Porque qual que é a necessidade? Veja bem aqui, cara, apareceu a mesma coisa. O que a gente fez nessa conta aqui, ó, é somar 2 com 3, igual a gente fez aqui em todos esses. Né? Seguindo aquela mesma ideia, cara. Qual a quantidade das coisas que eu estou somando? Que coisa que eu estou somando? Se a gente olhar para isso aqui e quiser escrever isso diferente, pode escrever assim, cara. 2 sobre 1 quinto mais 3 vezes 1 quinto. Aí eu tenho essa mesma configuração daqui, cara. O 2 e o 3, 2 e 3 são quantidades. As quantidades estão aqui. Certo? E o 1 e o 5, 1 quinto e esse 1 quinto aqui, ó, cara, são as coisas que eu estou somando. Aí, novamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar as coisas, a quantidade das coisas. 2 mais 3. Então, essa conta minha seria 2 mais 3. Eu venho aqui,
2 mais 3. De quê? O que eu estou somando? Eu estou somando 1/5. Que poderia ser meu x, poderia ser... Essa aqui é a coisa que eu estou somando. Essa é a minha coisa. É o objeto que eu estou somando. Isso aqui, a quantidade. Ou seja, 5, 1/5, que é a mesma coisa de 5 sobre 5, que dá 1. Que já está aqui esse mesmo resultado que a gente já viu aqui. Ó. Isso vale 1. Tá vendo que a gente usou a mesma ideia? A mesma ideia que a gente usou aqui, usou aqui, usou aqui. E escrevendo assim, a gente visualiza a quantidade e a coisa que a gente está somando. Ok? Novamente, o que a gente está somando? A gente está somando números inteiros. Ok? Aí daí que vem aquela regra, né? Vem a regra lá. Repete o denominador e soma os numeradores. E assim vai para qualquer frações em que não muda os denominadores. Você vai lá e faz direto. 7 mais 8 sobre 5. 15 sobre 5, que é igual a 3. Correto? Bom, então a gente viu que somar fração não tem nada diferente do que somar números inteiros normalmente. Ok? Bom, e se não for denominadores iguais? É aí que vai necessitar a gente fazer aquilo que normalmente a gente chama de mínimo. Né? Então vamos